Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Bem, meus irmãos, boa noite. Nosso estudo da noite de hoje é continuação do livro segundo do livro dos Espíritos, né? Em que a gente estuda o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Nós estamos no capítulo 4, no capítulo 6, onde nós estamos dando a vida espírita, né? E, particularmente, nós estamos no tema que aborda as relações de além-túmulo. Quer dizer, como se comporta, né, o espírito depois da morte do corpo físico, quando a gente deixa o corpo físico e voltamos para a vida espiritual. A questão que foi proposta para o estudo da noite é a questão 286. E essa questão, Kardec levou para os espíritos que contribuíram com a codificação. Ele levou a seguinte proposição: a alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então, é uma pergunta, de certa forma, né, que traz curiosidade para muita gente, né? Principalmente aqueles que estão iniciando na doutrina espírita ou que desconhecem o espiritismo, ficam intrigados com esse tema, né? Será que a gente, quando volta para a vida espiritual, a gente já imediatamente, ao voltar para a vida espiritual, já encontra as pessoas com quem a gente conviveu, os nossos familiares, os nossos amigos, né, os nossos pais, os nossos avós? Então a gente desencarnou aqui e já vai despertar no mundo espiritual, já encontrando os nossos entes queridos? Essa é a pergunta, né? E isso traz uma curiosidade para todos nós com relação a isso. E à medida que a gente vai estudando o espiritismo, vai conhecendo a doutrina espírita, a gente vai vendo que isso não é uma verdade, né? Isso depende. Existem situações em que isso acontece, mas não é algo que é comum a todos os espíritos. Isso depende do grau de preparo de cada espírito, das condições de elevação de cada espírito, de como aquele espírito se preparou durante a sua encarnação para o próprio desencarne, quanto de conhecimento ele adquiriu da vida espiritual para que ele passasse por esse momento, de quanto ele desprendeu da vida material, porque o que faz com que a gente não reencontre os nossos
entes queridos, os nossos amigos no plano espiritual, é a nossa condição mental, né? A gente, às vezes, fica tão preso às coisas do mundo em que a gente não encontra os nossos familiares, porque a nossa mente não os vê lá. Isso é evidente no próprio nosso lar, né? Quando o André Luiz desencarna, a mãe dele estava junto dele. E André Luiz não viu a mãe. E a mãe dele ficou o tempo todo tentando ajudá-lo e ele não via a mãe. Ele vai para o umbral, fica 7 anos sofrendo no umbral e não via a mãe. Até que ele, né, começa a mudar o seu padrão mental, buscando Deus, querendo buscar a se equilibrar, buscar ajuda, né, deixar as coisas do mundo, deixar a revolta. E aí ele dá oportunidade para a mãe dele ajudar, mesmo sem vê-la. Mas a mãe dele já começa a ajudá-lo através de outros amigos espirituais a tirá-lo daquela condição, a levá-lo para nosso lar. E ele é, né, recebido, assistido por Lísias e outros espíritos, até que ele reencontra a mãe, e aí ele a reconhece como a sua mãe, né? Mas, então, se a gente vê aqui a resposta que os espíritos dão a essa pergunta, né? A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Então, ele precisa de algum tempo para desprender dessas amarras que acabou criando aqui com a vida física, né? Com as coisas do mundo. A gente vive num mundo que a gente acaba vivendo, se apegando às coisas do mundo e às preocupações do mundo, e a gente acaba não vivendo, não criando em nós condição de deixar as coisas do mundo aqui no mundo e ir para a vida espiritual e viver a vida espiritual. E aí a gente chega na vida espiritual querendo estar vivendo a vida aqui do mundo. Por isso, quando a gente chega na vida espiritual, a gente não reencontra muitas vezes aqueles, né, que nos precederam e que a gente gostaria até de reencontrar lá. Mas nossa cabeça não está lá, é aqui na vida do mundo. Querendo estar com os daqui, viver com os daqui. E isso faz com que a gente acabe levando algum tempo para reencontrá-los de lá. Por isso depende de cada um de nós, da preparação que cada um de nós acabou construindo. Por isso é importante a gente compreender, estudar a doutrina espírita, entender esse mecanismo, procurar compreender que a morte do corpo não é o fim da vida, que a gente vai para a vida espiritual e que na vida espiritual a nossa vida vai continuar, que os que aqui ficarem, eles são espíritos que estão passando por experiências necessárias para cada um deles.
e que a nossa jornada aqui acabou, e que os que aqui ficarem não vão ficar desamparados porque a gente não está aqui. Deus não abandona ninguém. Não é porque a gente não está aqui que os daqui vão ficar desamparados. A gente às vezes se acha como o próprio Deus, o dono do universo, e acha que nós somos o ser mais importante do universo, e não é assim, né? Então, a gente tem que saber compreender o momento que a gente está vivendo. Então, se a gente chega o momento da gente mudar para o mundo espiritual, que a gente saiba viver o mundo espiritual, compreender a nossa nova vida, a nossa nova condição. Não é esquecendo os daqui, não é isso. Mas compreender a nossa nova condição, pedir a Deus para os que estão aqui, mas pedir a Deus também para que a gente possa seguir a nossa jornada. Nós vamos ter a oportunidade de continuar trabalhando, ajudando no mundo espiritual. A gente vê isso nas obras complementares que a própria doutrina espírita nos oportunizou através do André Luiz e de tantos outros amigos espirituais que trouxeram para a gente várias obras, né? O Sérgio e tantos outros. Então, a vida, ela vai continuar. E a gente não vai deixar os daqui. Mas a gente precisa viver a vida. A nossa nova condição de ser espiritual liberto. A gente não... À medida que a gente toma consciência disso, a gente vai reencontrando com os nossos familiares que já estão na vida espiritual e estão harmonizados com essa nova condição da vida. E muitas vezes ajudando aqueles que ainda não se harmonizaram e já estão na vida espiritual. E que precisam de ajuda para se reencontrarem na vida espiritual. Como aconteceu com André Luiz nos primeiros 7 anos da vida. Então, muitos de nós, quando voltamos para a vida espiritual, nós damos muito trabalho para os benfeitores espirituais, para os nossos amigos espirituais, para recobrar nossa consciência de ser espiritual eterno que somos. Porque nós ficamos no mundo espiritual vivendo como se nós fôssemos um ser encarnado. Uns achando que estão encarnados e precisando ser levados para as reuniões mediúnicas, para tomar um choque de uma reunião de desobsessão, para tomar consciência da sua nova condição e despertar da condição espiritual que tem e retomar a vida, né? Outros ainda perduram por muitos e muitos, até séculos, dormindo, esperando o momento do julgamento, né? Alguns presos àquelas convicções que vai ter o juízo final, o julgamento, e ficam lá, aguardando uma condição de mortos, esperando o dia do julgamento, do juízo final, para serem salvos, julgados e salvos. E aí precisando ser despertos através de
um trabalho de muita boa vontade, né, de passes magnéticos para despertar esses irmãos e tirá-los dessa condição em que eles acabaram mentalmente se colocando. E eles até que saiam dessa sonolência profunda que se colocaram para poder retomar seu processo de evolução. Porque a evolução só vai ocorrer enquanto o espírito está interagindo com os outros espíritos. A evolução se dá através da interação de uns com os outros e dos espíritos uns com os outros e com a matéria. Senão não vai haver evolução. Então, nós precisamos de passar por esse processo de evolução. E essa evolução, ela vai ocorrer à medida que nós nos esforçarmos para que ela aconteça. Então, esse processo, ele não é igual para todo mundo. Ele não vai acontecer de forma igual para todo mundo, porque nós não estamos no mesmo estágio de evolução. Cada um de nós está num grau de evolução. Agora, à medida que a gente vai estudando, compreendendo cada vez mais, a gente vai se preparando mentalmente, intimamente, para enfrentar esses momentos e vai, de forma melhor, passar por esses momentos, e essa transição do mundo físico para o mundo espiritual vai sendo cada vez mais rápida, cada vez menos traumática e mais rápida. Existem espíritos que essa passagem vai acontecer como se fosse um sono. Ele dorme e já desperta no mundo espiritual. Para outros, vai ser como um pesadelo. Vai dormir, vai passar por um período de muito angústia até o despertar. Ninguém quer isso, né? Então, por isso, a gente precisa se esforçar, precisa procurar conhecer. O Espiritismo veio para nos ajudar a passar por isso. Por isso, nós temos as obras básicas da doutrina espírita, as obras complementares, para nos ajudar a compreender como funciona o mecanismo que envolve a vida, tanto aqui no mundo físico, como no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos nos ajuda a compreender isso. E à medida que a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, vai estudando o Livro dos Médiuns, vai estudando o livro Céu e Inferno, vai compreendendo como as nossas ações na nossa vida vão trazendo consequências futuras para nós, a gente vai aprendendo a lidar e corrigir a nossa forma de agir, nossa forma de ser. E nos tornando pessoas melhores. A gente vai observando as leis que Jesus trouxe para nós, né? Os ensinamentos, porque ele é a luz, ele é o modelo, é o guia que a gente deve seguir. E assim, meus irmãos, a gente vai entendendo que a passagem da vida física para a vida espiritual vai se tornando cada vez menos traumática,
e cada vez mais tranquila. E os reencontros vão sendo cada vez mais rápidos, mais fáceis, menos penosos. Que Jesus nos ilumine, nos ajude e que possamos cada vez mais conhecer melhor esses mecanismos que nos ajudam a encontrar a felicidade. Obrigado.